Essa manhã e ter esquentado um pouquinho, né, irmão? Solzinho saiu, já dá aquele ânimo maior, a gente já. Ô, glória, já. Maravilha. Vamos só tirar só uma blusa aqui. Dentro de casa tava gelado hoje. Falei, vou colocar duas blusas, né? Porque lá fora deve estar, mesmo com o solzinho saindo, eu falei, deve estar bem frio, mas graças a Deus esquentou legal. Esse friozinho aí que vai nos acompanhando, né? Vai demorar mais um pouquinho, mas graças a Deus. Irmãos, é um prazer estar com os irmãos novamente. Antes da gente iniciar, eu gostaria de falar sempre, deixar em aberto com os irmãos, porque aqui escola bíblica é algo bem democrático, né? Essa palavra hoje em dia tá bem alta, né? Democrático. É até legal falar ela, né? Tá em alta. Brincadeiras à parte. Mas assim, os irmãos que querem participar, tiverem dúvida, quiser trazer a sua contribuição, levanta a mão aí, vamos todo mundo participar. Então, esse é o intuito da escola bíblica, a gente vai aprendendo uns com os outros. O exemplo disso foi domingo passado, o irmão Rafa e a irmã Jumara, eles trouxeram contribuições aqui para a aula, irmãos, que foi assim, durante a aula eu estava, né, estando como professor, eu ensinando, e a irmã Jumara, ela usou um termo lá que eu aprendi muito só com o termo que ela falou. E é muito gostoso isso, irmãos, é maravilhoso. Então, irmãos, se você tem alguma colocação, por favor, levanta sua mão, pode participar se tiver alguma dúvida também. Não entendi isso, pode repetir. Estou com dúvida nisso, é isso mesmo que eu estou entendendo. Por favor, participa. Você que nos acompanha na live aí também, se tiver alguma dúvida, coloque aí nos comentários. Mande nos comentários. O Igor, por favor, se alguém comentar alguma coisa, manda aqui no meu WhatsApp, que aí eu já vejo aqui na hora, porque eu não estou com os comentários aqui abertos, né, do chat do YouTube. Mas se alguém tiver dúvida, manda pra gente, tá bom? Vamos todos participar e a aula fica bem dinâmica, fica bem gostoso. Claro que sempre com respeito, sempre pedindo a liberdade, né? Aí a gente vai acrescendo e vai enriquecendo a aula. Irmãos, nós estamos ainda falando sobre o tema que a igreja que se perde em sua caminhada, ela acaba se tornando fria, né? Estamos falando, ou seja, de frieza espiritual. Estamos com esse tema e nós separamos 10 características da frieza espiritual e eu quero citá-las novamente, uma por uma. Claro que eu não vou entrar aqui no conteúdo, né? Mas eu vou citar uma por uma. Hoje nós vamos entrar nas 3 últimas, a 8ª, a 9ª e a 10ª. Né? Nós separamos as 10 características. A primeira foi: uma igreja fria se caracteriza pela relativização do pecado, né? O segundo item é: uma igreja fria, uma igreja que não valoriza a oração. Então acaba perdendo essa comunhão com a oração, contato com Deus. Terceiro item: uma igreja fria, terceira característica, perdão, é uma igreja que ama mais o mundo e as coisas do mundo do que propriamente a Deus e as coisas de Deus. Quarta característica: uma igreja fria relativiza as escrituras. Para ela, a Bíblia não é a palavra de Deus. Quinta característica: uma igreja fria, desprovida de amor. Sexta característica: uma igreja fria é caracterizada pela ausência de misericórdia em suas estruturas. Sexta característica que nós aprendemos, essas duas últimas aqui nós aprendemos na aula passada, né? Que é a sexta e a sétima. E a sétima é: uma igreja fria, uma igreja desprovida de santidade. Para ela, conceitos como separação do mundo são antiquados e ultrapassados. A sexta e a sétima nós aprendemos na aula passada. E hoje nós vamos entrar na 8ª, então. Quero falar para os irmãos que se você perdeu alguma das aulas, estão todas salvas ali no YouTube. Nós tivemos em alguma das aulas alguns probleminhas técnicos com a câmera e tudo mais. Talvez alguma ou outra vai sumir ali o vídeo, mas o áudio vai estar lá presente, tá bom? Quero dizer para os irmãos também que eu coloquei o conteúdo, toda
o estudo dessas aulas aqui, eu disponibilizei também para o Igor, está lá no nas nossas mídias sociais também. É só você entrar lá, você consegue fazer o download aqui. E para os irmãos que gostam também de ter estudos guardados, de montar estudos em cima de outros estudos, que gostam de ministrar, irmãos, está tudo lá. Eu separei tudo, coloquei todos os versículos como base, está tudo lá separadinho. Para você que gosta de ter estudo aqui, isso daqui é um estudo bem abrangente, que pode puxar outros e bem rico em conteúdos na palavra de Deus, tá? Não está toda a descrição, eu não montei toda a descrição das nossas aulas, mas os temas e as bases de versículos estão todas lá. E a introdução da aula também explicando o motivo pela qual nós usamos as 10 características, tá bom, irmãos? Então tá tudo lá. Se você quiser fazer o download pro seu computador, pro seu celular, fica à vontade para fazer o download. O Igor já tá lá. Eu não sei se eu vou emitir uma revisão, Igor. Talvez eu coloque uma revisão, que eu fiz alguns acréscimos aqui nesse 8º item que a gente vai entrar hoje. Vamos lá então, irmãos. Então o 8º item hoje que nós vamos falar é: uma igreja fria tem ausência do Espírito Santo. Irmãos, é interessante que a gente, um item vai puxando o outro, né? Uma coisa vai puxando a outra. Eu gosto de falar isso porque são características que uma vai ser linkada à outra. Então, é como se fosse um dominózinho, né? Se a gente colocar o dominózinho em fileira assim, e a gente empurrar a primeira pedrinha assim do dominó, ou seja lá o que for, empurrar ela, vai derrubar uma, vai cair todas as outras na sequência, né? Uma atrás da outra. É um efeito dominó. É como o apóstolo Paulo diz: um abismo vai chamando o outro abismo. E hoje nós vamos entrar então nessa característica, nessa 8ª, que é a ausência do Espírito Santo. Irmãos, e aqui eu quero me ater com cuidado com os irmãos nesse tema aqui específico. E eu gostaria de tentar discorrer o máximo aí com os irmãos e com a participação de todos, sem pressa nesse item aqui, tá bom? É claro que esse item aqui, irmãos, ele é bem abrangente, daria pra gente fazer aulas e aulas, só falando do Espírito Santo. Eu já tive a oportunidade de ministrar aqui com os irmãos em algumas aulas, falando acerca do Espírito Santo, quando eu substituía o pastor Ronaldo, né, nas suas aulas falando sobre família. A gente tem algumas aulas lá falando acerca do Espírito Santo, da pessoa, quem é o Espírito Santo. Mas aqui a gente vai tentar entrar um pouco mais dentro da ação do Espírito Santo de Deus, que é a nossa terceira pessoa da Trindade, um ser pessoal, né? Nós já aprendemos isso. Então, irmãos, o primeiro versículo que eu gostaria de usar como base com os irmãos para essa característica é 1 Tessalonicenses 5, primeira carta de Paulo aos irmãos de Tessalônica. A primeira carta, o capítulo 5, versículo de número 19. Eu gostaria que os irmãos abrissem aí comigo. É um versículo curtinho. Ontem eu conversava ali na porta com o irmão Rafa, e ele estava falando acerca nós falamos entre vários assuntos, né? A gente falando acerca do Antigo Testamento, de posições do Antigos que fazem sombras, né? Que fazem frentes ao Novo Testamento. E eu gostaria de talvez discorrer um pouquinho sobre isso, acerca do Espírito Santo. 1 Tessalonicenses 5:19. A minha versão diz assim, ó: não extingais o Espírito Santo. Irmãos, tem outras versões aqui que diz assim, ó: não apagueis, né? Qual que é a versão dos irmãos aí? Como que está escrito aí? Não apagueis a sua? Não como? Como que é, Marineuza, a sua? Desculpa. Não, mas como que está a sua? Isso, 1 Tessalonicenses 5:19. Como que é a sua, Gilmarinha? Não extingais também? E a sua, Ronaldo? Não apague. Algumas versões vai trazer o não apagueis, né? 5:19. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo de número 19. Algumas vão falar não apagueis e outras vão falar não extingais, né? E é sobre isso que eu quero fazer a introdução acerca do Espírito Santo. Desse versículo aqui que Paulo está trazendo ali aos irmãos de Tessalônica,
uma lista, né, pode falar, irmã Marineuza. Não xingais também? Maravilha, igual a minha versão. Então Paulo está falando que nós não devemos murmurar, que nós devemos estar em constante oração. Ele está trazendo uma lista de recomendações que cabe muito bem dentro dessa aula que nós estamos tendo acerca da frieza espiritual. Então Paulo está introduzindo ali, resumidamente, né? Claro que o capítulo é bem mais abrangente, mas resumidamente, para a gente pegar ali o contexto imediato, é mais ou menos isso que Paulo está querendo dizer aos irmãos de Tessalônicas. Nós sabemos que Paulo, ele inicia, né, a sua peregrinação ali em Tessalônicas, e salvo engano, quem está com ele também é Timóteo. Tem outros irmãos que estão com Paulo nessa caminhada evangelística que ele chega até Tessalônicas. Tessalônicas, pelo que eu me lembro, é uma cidade que é na região da Grécia, e ali muitos teólogos dizem que Paulo, quando ele chega ali, salvo engano, isso está relatado em Atos 17, mais ou menos por ali, está falando sobre essa peregrinação de Paulo a Tessalônicas, e quando Paulo chega lá, ele encontra alguns irmãos da colônia judaica, né, irmãos judaicos ali da comunidade, judaica, e muitos acreditam que dali que entra de fato essa questão da disseminação do evangelho. Então Paulo também, além de estar dando instruções para alguns irmãos que vão se achegando ao cristianismo através da implementação de Paulo ali em Tessalônica, ele também está falando com aqueles que são judeus e que está adentrando ao cristianismo, né? Então ele tem que falar a judeus e também a não judeus, né? Aos gentios, como a Bíblia traz, né? E ali, irmãos, ele está falando de uma classe muitos acreditam que o povo de Tessalônica era uma classe muito baixa, economicamente falando, né? Uma classe social baixa. Então ali Paulo ele tem que ele está sendo bem assessorado por Timóteo e entre outros irmãos, mas ele está escrevendo não só a gentios, mas também a judeus, né? E é mais ou menos o cerne ali da questão do 1 Tessalonicenses, aqui só um adendo. E quando Paulo ele usa esse termo, não extingais, ou não apagais o Espírito Santo, não deixar que o Espírito Santo morra, é interessante que tanto uma palavra quanto a outra, ela vai trazer o mesmo cerne, mas trazendo dentro do contexto de apagar, né? A gente vê que na Bíblia ela traz muito essa questão de chama, né? do fogo, usa muito esse exemplo. E se a gente for lá para o Antigo Testamento, a gente vê que o próprio Deus ele institui essa questão de manter acesa a chama, manter acesa viva essa questão dentro de nós, né? No Novo Testamento, a gente trazendo para o Antigo, quando a gente vai para a questão lá, quando Deus ele vai trazer a sua presença, ele vai manifestar de fato a sua presença, e ele manda que o povo que sai do Egito construa então um tabernáculo, um local onde a presença de Deus vai ser notória, e onde vai ter os sacerdotes. Então faz toda aquela divisão de quem que vai poder fazer o quê, de como seria construído, de todos os utensílios que seriam colocados dentro do templo, ali no lugar santo, lugar santíssimo, a divisão das cortinas para o lugar santíssimo, a arca da aliança. Então tinha todo aquela simbologia que a gente vê presente dentro do Antigo Testamento, que trazia alusão ao Novo Testamento, ou as coisas que viriam pós o Jesus, e se cumpririam em Jesus, e estaria, melhor dizendo, se cumprindo até os dias de hoje, e até a volta de Cristo, né, que virá nos buscar. Então, pois bem, irmão, então, dentro dessa característica toda, claro que eu estou resumindo muito, né, irmãos, porque é muita coisa, muito conteúdo, mas estou resumindo essa questão do Antigo Testamento. Mas a gente sabe que dentro desses utensílios, irmãos, havia um utensílio que era o candelabro, né? O candelabro ele era uma base central, né, feita de ouro, com três bracinhos, 3 ramificações saindo para o lado direito e 3 ramificações saindo para o lado esquerdo.
E salvo engano, acho que em cima de cada uma delas, os irmãos me corrijam se eu errar em alguma coisa, eu não lembro exatamente de cabeça, mas salvo engano, em cima de cada uma havia 3 amêndoas, né, em cima de cada pontinho do candelabro, que era para onde eles derramavam o azeite para se manter aceso aquilo, né? E a instrução de Deus era que esse fogo ele nunca deveria se apagar. O candelabro ele iluminava ali a mesa da propiciação, onde ficavam os pães e tal, e tem todo um simbolismo, que eu não vou entrar de fato, pontuar qual era o simbolismo de tudo, tal, que nós entendemos pela Bíblia, que a teologia vai trazer, mas eu só quero trazer a memória dos irmãos, essa questão do simbolismo, que propriamente está falando de não se apagar. Além do candelabro, né, que tinha lá, também tinha a questão da chama dos holocaustos, que também nunca deveria ser apagada, a chama deveria ser sempre renovada, sempre acesa, nunca deveria se apagar. E a gente vê que são sombras, né, que traz a nós a ideia do que seria no novo. Então, essa alusão que nós vemos dentro do Antigo Testamento a respeito do candelabro, falando ali da chama que nunca deveria se apagar, que era onde trazia a iluminação do ambiente, e Deus falava, olha, renova essa chama para nunca se apagar, é a mesma conotação que nós vemos no Novo Testamento para nunca apagar a chama que tem que estar em nós, a chama do primeiro amor, a chama do Espírito Santo, sempre aceso dentro do nosso coração para nunca se apagar. E a gente vê que quando o apóstolo Paulo usa essa colocação, não apagueis o Espírito Santo, ou não extingais, a gente pode tomar a licença da fala de Paulo e lembrar do que lá atrás já estaria implementado. Porque trazendo lá de trás, irmãos, o que estaria implementado acerca de que o próprio Deus implementou e deixou como promessa para um futuro que é hoje, que lá atrás era um futuro esperado por muitos, mas que se cumpriu. E a gente vai passando dentro dessas sombras, dessas promessas, dentro dessas alusões, e os irmãos já vão entender onde eu quero chegar, nós vamos chegar nos profetas e passando, é claro que eu estou resumindo bem, mas chegando, por exemplo, ao profeta Joel, né? Quando o profeta Joel fala, olha, profeta Joel lá em Joel, acho que é capítulo 2, aqui, ó, eu até separei aqui, capítulo 2, o versículo de número 28, quando o profeta Joel vai falar o seguinte, acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos anciões terão sonhos, e os vossos mancebos terão visões. Isso aqui que o profeta Joel está colocando, é acerca do Espírito Santo que não tinha sido derramado ainda. Nós sabemos que no Antigo Testamento não havia presença derramada do próprio Deus como ação do Espírito Santo morando dentro de cada indivíduo. Não tinha isso que nós temos hoje, que a Bíblia diz a nós que nós temos hoje. O Espírito morando dentro de nós. Não existia isso até então. E essa profecia aqui, ela foi colocada, irmãos, já uma profecia um pouco mais recente. Nós sabemos que tem várias outras, né, antes de chegar no profeta Joel. Porque essa profecia aqui é uma profecia depois do exílio que o povo judeu passou, depois do exílio babilônico, o exílio sírio. É uma profecia já um pouco mais recente. Então aqui está falando acerca do templo, da restauração, da chamada de volta, a atenção do povo que sai do cativeiro, e está chamando a atenção de novo à restauração do templo para a presença de Deus. É mais ou menos nesse período que o Joel, mais ou menos não, é nesse período que o profeta Joel está profetizando, a profecia é um pouco mais recente, mas como eu disse para os irmãos, eu estou resumindo, tá? Então quando Joel profetiza essa questão, olha, vai acontecer que eu vou derramar, é o que Pedro vai se lembrar acerca da descida do Espírito Santo lá em Atos 2. Quando eles estão lá, quando o próprio Jesus fala, ide ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Então Jesus faz essa ordenança para eles, ide, e faz uma promessa também, olha, vai acontecer lá, vocês vão ser revestidos de poder. Então eles saem da onde eles estão, ficam em Jerusalém, ali escondidinhos, claro, de fato, porque havia uma grande perseguição,
havia acabado de acontecer a crucificação de Jesus, estava tudo muito fresco, aquela rebelião, divisão política, divisão social e, enfim, um caos total. E os líderes religiosos perseguindo os discípulos de Jesus. E Jesus fala, ficar em Jerusalém. Essa profecia e essa ordenança se dá após a ressurreição de Jesus, né? É claro que antes de Jesus morrer, ele já tinha falado para os discípulos, olha, vai acontecer que vocês vão ter que me esperar lá em Jerusalém. Ele dá essa deixa, mas quando ele ressuscita de fato, ele volta a ter com os seus discípulos, ele manda eles irem para Jerusalém, conforme ele já tinha falado com os seus discípulos. Enfim, então lá acontece, eles estão reunidos orando no templo e acontece então a descida do Espírito Santo, que eles começam a falar em novas línguas e aquela manifestação do Espírito Santo, onde também tem divisões de pensamento, né, acerca dessa descida. Enfim, a teologia, alguns irmãos se diferem em alguns pontos de vista. Alguns acreditam que eles falavam só nas línguas estrangeiras, tanto é que o povo que era estrangeiro, que estava ali para as festas de Pentecostes, estavam ali muitas pessoas de outras nações, entende o que, quando ocorre a descida do Espírito Santo, eles vão entender o que aqueles homens estão falando, porque eles falam na língua estrangeira daqueles povos. E também outros entendem que não foi só língua estrangeira, mas línguas que nós colocamos entre aspas como línguas estranhas, que seria o dom de línguas, né? Então ali ocorre a descida do Espírito Santo de Deus. E aí muitos acham que eles estão bêbados por conta daquela manifestação do Espírito Santo. Então, por assim ser conduzido e assim ser escrito para nós, a ação do Espírito Santo ali foi algo que eles não haviam experimentado, não havia sentido, não havia tido essa descida. Então esse enchimento do Espírito Santo, delegando poder e autoridade, porque é o que Jesus havia deixado claro, era o que Joel havia profetizado. Quando é descido, que os povos que estão do lado de fora, quando esses homens saem, aquela barulheira toda que aconteceu, aquele mover todo, eles falam, esses homens estão embriagados. E aí então que o apóstolo, o Pedro, ele toma a palavra, ele fala, não, esses homens não estão embriagados. O que aconteceu aqui é a descida do Espírito Santo. É o que o profeta Joel falou, que haveria de acontecer o derramamento do Espírito Santo. Então o apóstolo Pedro, ele traz essa explicação do cumprimento da profecia de Joel. Então se derramou de fato o Espírito Santo sobre toda a carne. Então que o apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, ele faz aquela ministração toda e milhares de almas se convertem ao Senhor Jesus, se rende ali pela autoridade implementada do Espírito Santo, né? Irmãos, eu fiz toda essa introdução para a gente se lembrar da ação do Espírito Santo de Deus, o porquê que veio, o porquê que ocorreu. Foi algo profetizado e algo estratégico de Deus, né? Dentro desse contexto todo, o Espírito Santo de Deus, ele foi deixado a nós, a um propósito muito específico de Deus, né? Nós lembramos aqui nas aulas que nós aprendemos acerca do Espírito Santo, que o Espírito Santo de Deus, ele é alguém que conduz, ele é alguém que ele tira essa questão do medo, ele traz um encorajamento, ele traz o poder, ele traz um impulsionamento, ele é a essência do próprio Deus em nós. Melhor dizendo e corrigindo, não é a essência do próprio Deus, ele é o próprio Deus em nós. A ação do próprio Deus em nossas vidas. É para isso que o Espírito Santo foi derramado em nossos corações. É para isso que o Espírito Santo foi derramado nas nossas vidas. É para isso que teve essa ação e há essa ação até os dias de hoje. A ação do Espírito Santo. A Bíblia deixa claro que o Espírito Santo ele tem vários papéis, convencimento e, enfim, várias outras questões. Então, irmãos, essa terceira pessoa da Trindade, ela não pode ser acuada em nossas vidas, ela não pode ser extingida, ela não pode ser apagada em nossas vidas.
E isso vai ficar claro sobre essa questão da mornidão espiritual e da ação espiritual. Fica muito claro, irmãos, quando a gente perde a referência em Deus. Como assim? Quando a frieza entra em nossos corações e a gente acaba se tornando, bem objetivamente falando, mais carnal do que espiritual, do que o apóstolo Paulo diz isso, né? O espiritual ele vai discernir as coisas espirituais. O carnal ele vai viver segundo a sua carne. Só quem discerne as coisas espiritual é o espiritual. E isso nos deixa frios espiritualmente. E a ação do Espírito Santo de Deus, ela não pode ser manifestada em nossas vidas quando nós vivemos uma condição dessa. E como nós vamos entender de fato isso? Nós temos que entender que a ação do Espírito Santo em nós não é algo unilateral. Como assim, Felipe? A ação do Espírito Santo de Deus não depende só de Deus. Senão seria muito fácil, seria muito lindo. Nós viveríamos uma plenitude espiritual em todas as fases da nossa vida. A partir do momento que eu me converti a Deus, eu seria alguém numa plenitude total até a volta de Cristo. Não precisaria as cartas de Paulo estar instruindo os irmãos, não precisaria ter chego a nós as instruções bíblicas no sentido de correções. Olha, não faz isso, não faz aquilo, não deixe de orar, não deixe de buscar, evita o pecado, foge da aparência do mal, faz aquilo, luta contra a carne, rejeita você mesmo. Não precisaria. Mas nós vemos que essas instruções, elas estão presentes na Bíblia porque essa condição de sermos cheios do Espírito Santo é uma condição bilateral. Ou seja, depende de Deus, que já foi estabelecida, já está implantado, já está ali pronto. Agora essa outra ação depende de nós. Espírito Santo, eu não quero. Deus, eu não quero. Eu escolho o que eu quero como vida, eu não quero a sua ação em mim. O Espírito Santo jamais vai fazer algo que nós não permitimos com uma condição de santificação, que é o que nós aprendemos na aula passada. Se nós, irmãos, não tivermos uma vida de santificação, e resumidamente falando, a santificação não é nada de penitência, né? Você subir escadas e vários degraus de joelho, se ajoelhar no milho, ficar se cortando. Não é nada disso. É viver a palavra de Deus. Como nós dissemos na aula passada, João 17:17, Jesus orando vai falar: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Vivemos a palavra de Deus. Irmãos, se nós estivermos vivendo a palavra de Deus, seremos santificados em Deus. E teremos a ação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Teremos a ação de Deus. Porque quando nós estamos vivendo a palavra de Deus, é o eu. É a carne sendo morta, sendo mortificada. E quando nós falamos carne, é a natureza humana. Sendo cada vez mais afogada ali, né? Fica aí, não se levanta. E é a ação do próprio Deus vivendo em nós, modificando as nossas vidas, trabalhando em nosso ser, mudando o nosso caráter, mudando as nossas vidas como um todo. E aí é a ação própria do Espírito Santo de Deus. Irmãos, ser cheios do Espírito Santo de Deus vai muito, mas muito além de um estereótipo implementado na cultura religiosa. O que você quer dizer com isso, Felipe? Irmão, ser cheio do Espírito Santo de Deus, conforme nós já falamos em outras aulas, irmãos, não é fazer barulho. Não é ficar rodando, jogando cadeira para cima, tropeçando irmão. Né? Tem até um vídeo no Instagram que um irmãozinho, né, como a gente fala, né, brinca assim com os pentecostais.
E na nossa igreja tem essa característica de pentecostal, né? Um termo usado para a igreja que adere à ação do Espírito Santo, né? É um termo usado, até é um termo bem discutível, né? Sobre a questão de ser pentecostal. Mas enfim, não vamos entrar no mérito para não confundir a cabeça dos irmãos. Mas os pentecostais que a gente brinca, né? Irmão do manto, né? A gente gosta de brincar, usar esse termo. Tem até um videozinho lá do irmãozinho que tá no mistério lá, e ele chuta o vaso, né, e longe, quebra o vaso, aí colocaram até aquela música, aquele louvor de fundo, né, eu quebro meu vaso, aí o irmãozinho chuta o vaso. Irmãos, é claro que a gente tá brincando aqui, mas por um assunto que é bem sério, assim, de uma relevância muito forte. A ação do Espírito Santo não se resume a você demonstrar esse estereótipo. Por favor, Ronaldo, pode. Ô Felipe, existe um termo grego que chama assim, dunamis, que é a explosão do Espírito Santo. Certo. Se a gente fala dessa forma, a gente está como se fosse assim, impedindo a promessa junto com a obra do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo são diversos dons. A gente vai ver lá em Romanos 12, Efésios 4, aí Pedro lá, a primeira carta de Pedro, capítulo 2, também vai falar. Depois a obra do Espírito Santo seria os frutos do Espírito Santo. Tudo bem, isso é visível. Só que se a gente fala dessa forma, a gente está impedindo esse dunamis, seria dinamis, a explosão do Espírito Santo. É lógico que ninguém vai bater em ninguém voluntariamente. Lógico, quem está incorporado com algo que não consegue ver o que está fazendo, a gente sabe que pode ser uma entidade. Por isso que Paulo fala assim, procure os melhores dons. Por exemplo, discernimento de espírito. Como que a gente vai oprimir o Espírito Santo, sendo que veio uma explosão? Sendo que quando a gente vê línguas estranhas ou variações de língua, por que também não segura esse tipo de manifestação do Espírito Santo, sendo que só edifica só a própria pessoa, não a igreja em comum? Fica meio complicado entender assim, então, né? Certo. Irmão Ronaldo, só uma observação, que a colocação aqui é o seguinte, o que eu disse a ação do Espírito Santo é não só ter essa ação de um estereótipo. Irmãos, a ação do Espírito Santo em cada vida, Deus ele opera de várias formas. Eu não sou contra a ação do Espírito Santo, daquele derramamento que a pessoa não consegue se controlar dependendo do poder do Espírito Santo. Até porque ninguém, quando recebe o Espírito Santo, ele perde o seu consciente. Isso não existe, né? O Espírito é sujeito ao profeta. Então, eu não estou indo contra aqui, irmãos, e eu quero que isso fique bem claro, não estou pregando contra nem ao que eu disse que são os irmãos pentecostais. E conforme eu disse, a nossa igreja é tida como esse termo pentecostal, né? Que isso foi colocado aos irmãos que acreditam nos dons. E eu acredito plenamente em todos os dons. Plenamente. Línguas estranhas, como nós colocamos estranhas, né? Que o irmão Ronaldo colocou muito bem como palavra, variação de línguas. Irmãos, eu acredito nisso. Eu acredito em todos os dons. E eu acredito também na ação do Espírito Santo, que foi derramada lá em Atos 2, como eu coloquei aqui, que foi algo extraordinário. Foi tão estrondoso e tão diferenciado que eles achavam que os irmãos estavam bêbados. Pela ação do Espírito Santo. Irmão Ronaldo, assim, eu entendo muito bem, a sua colocação é muito pertinente. Para não ficar confuso, eu não estou pregando contra esse tipo de situação, tá? Da ação do Espírito Santo de fato. Eu estou colocando como um estereótipo que a religião coloca para demonstrar que a pessoa é cheia do Espírito Santo. Exatamente. Isso daí não foi o Espírito Santo. O Ronaldo já quase pulou na cadeira. Calma, Gilmari, não derruba as coisas, você assusta os irmãos aí, Gilmari. Irmãos, eu estou colocando como um estereótipo que muitos embarcam, que muitos entram como uma ação para demonstrar, olha, eu sou cheio do Espírito Santo. É isso que eu estou dizendo, não estou pregando contra não a ação do Espírito. Pelo amor de Deus, irmãos, eu acredito nisso. Então, exatamente, como essa é a palavra secular que nós usamos, né? Meninice.
Então, muitos irmãos, é porque assim, a gente vai entrar aqui num equilíbrio. O que eu estou colocando para os irmãos, isso vai se fechar, e eu quero mesmo provocar isso nos irmãos. Quero provocar isso. Que os irmãos venham e colocam, mas eu penso assim, eu quero isso mesmo. Você quer falar, irmão? Pode falar. Não, pode falar, irmão, pode falar. O que eu entendo do Espírito Santo, e eu sei o que está sendo colocado aqui, é que o Espírito Santo não se limita só a essas funções das línguas. Mas também tem uma outra palavra que eu não me lembro, a dunamis é dinamite, e tem uma outra palavra que significa poder. Poder para quê? Para você, no seu dia a dia, resistir ao pecado. Você saber o porquê não fazer. É uma outra palavra que dá a ação do Espírito Santo. Entendeu? Perfeito. Aí o Espírito Santo vai agindo no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Naquilo que a gente era acostumado a fazer, ou tinha desculpas que o mundo dá para a gente fazer, o Espírito Santo vem mudando o nosso entendimento, perfeito, nos dando uma fé racional e não emotiva, como o dunamis. Entendeu? Exatamente, exatamente. É isso aí, irmãos. Olha, erroneamente, a gente acaba interpretando algumas questões do Espírito Santo. Irmãos, isso é um tema tão delicado. É um tema tão delicado, mas tão abrangente na igreja, que daria para a gente fazer aulas e aulas, né? Claro que a gente está tentando resumir bastante. Mas o cerne que eu quero chegar é a gente entender que o que é deixar o Espírito Santo sendo frio, essa frieza que nos traz, faz com que nós deixamos a ação do Espírito Santo nas nossas vidas. E para a gente entender isso, irmãos, para a gente ter essa ação, a gente precisa entender muito bem o que é a ação do Espírito Santo de Deus. Não é segundo o que eu quero, segundo o que eu acho, é que segundo a palavra de Deus. Irmãos, não existe, eu já vou te passar, tá, Gilmarinho? Não existe o que eu acho, o que eu quero que seja feito. Existe vontade de Deus. Existe palavra de Deus que tem que ser analisada num sentido. É claro que existe algumas interpretações, alguns irmãos que puxam para um lado, puxam para o outro, quando vai fazer a exegese, quando vai fazer a hermenêutica, alguns entendem de uma forma, entendem de outra, mas a Bíblia está aí para a gente para a gente estudá-la, e para a gente compreender o que é o Espírito Santo de Deus de fato, e aplicar em nossas vidas. Irmão, você foi precisa, resumidamente falando. Pode falar, Gilmara, por favor. E quais seriam as atitudes que teríamos para apagá-lo, Fê? Porque tem outras passagens que, creio que é Paulo que fala para nós não entristecer. E eu sei que essa tristeza que a gente pode gerar no Espírito Santo é devido à falta de comunhão uns com os outros. Mas e o apagar? O que seria isso? Quais seriam as atitudes que eu teria para apagar o Espírito Santo da minha vida? Irmã, é justamente o que nós estamos colocando, né? Vamos lá. O entristecer do Espírito Santo, né? Nós aprendemos em outras aulas que o Espírito Santo, ele é um ser apessoado, né? E até aquela questão que algumas versões colocam, né? O Espírito Santo sente ciúmes da pessoa, e entra aquela discussão, não, mas como vai ter ciúmes? Se Deus não tem ciúmes e tal, entra toda aquela discussão, porque é uma palavra colocada acerca do que nós precisamos entender, uma tradução, certo? Nós sabemos que existe a língua ali escrita no hebraico, no grego, e nós precisamos entender, talvez as palavras ali usadas, não havia traduções perfeitas, e quando nós falamos dos ciúmes, não é um ciúmes que eu tenho como pessoa, um ciúmes bobo, não, é uma questão do cuidado, né? E a mesma coisa sobre o entristecer do Espírito Santo. O entristecer do Espírito Santo é um ser pessoal que se entristece pelas nossas ações, certo? Ele se preocupa conosco e vai se entristecer se nós fizermos aquilo que não é para ser feito, né? A irmã citou a rincha entre irmãos, que é um item que nós vamos falar depois, de uma das características frias dentro da igreja, da frieza que traz, né? E não só isso, mas todas as nossas condutas que levam a nós a entristecermos o Espírito Santo. E a conduta que faz com que nós apagamos o Espírito Santo é justamente essa alusão que eu trouxe
sobre o Antigo Testamento, falando, olha, esse fogo do seu candelabro, desse candelabro, ele jamais poderá ser apagado, porque ele vai deixar de iluminar o ambiente, a mesa da propiciação. O fogo do altar, ele jamais deverá ser apagado, porque se deixar de ser apagado, quando for fazer o sacrifício, para você acender o fogo, pode ser que esteja molhado, pode ser que esteja chovendo, pode ser que você encontre problemas para acender o fogo, para poder se sacrificar e ter ali a sua oferta estabelecida ao Senhor. Então o que nós vemos com isso? Fala, olha, não apagueis a ação do Espírito Santo, porque no momento que você deixar de deixar o Espírito Santo agir na sua vida, o seu altar vai estar apagado. Você não vai conseguir viver o que Deus tem para nós. Irmão, nada mais apaga o Espírito Santo, extingue, do que nós não vivemos uma vida de santificação da palavra de Deus. Entrarmos ao pecado totalmente, e isso apaga total o Espírito Santo. A Bíblia fala que o Espírito Santo ele não vai compactar com isso. Não vai compactar. O próprio Jesus, quando ele estava sendo pendurado na cruz, e ele levava o meu, o seu, o pecado da humanidade sobre ele, o próprio Deus teve que fazer o quê? Se afastar. O próprio Jesus fala, Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento, o próprio Deus se afastou, porque o pecado ali estava sendo consumado em Jesus. Deus não compactua com o pecado. Isso traz a frieza espiritual quando nós pecamos. E a ação do Espírito Santo ela é totalmente apagada em nossas vidas. Totalmente apagada. Irmãos, e eu quero entender com os irmãos aqui o que o irmão Ronaldo colocou acerca dos dons e acerca do fruto. Irmãos, nós vemos que muitas vezes, eu não quero colocar assim como igrejas ou outra igreja, eu quero trazer para a minha vida como exemplo. E se você quiser pegar aí também, você pega. Para a gente não ser leviano, né? Irmãos, se eu não tomo cuidado, eu vou deixar o Espírito Santo cada vez mais acuado em minha vida. Vou embarcando por o que eu quero. E vou vivendo o que eu quero. E a ação do Espírito Santo não vai caber no que eu quero. Porque não é a minha vontade, é a dele. E se eu não entendo muito bem a questão de dons, eu começo a ser usado pelo Espírito Santo de Deus. Ele derrama sobre mim dons, ele me dá variação de línguas, ele me dá dom da palavra, ele me dá dom de cura. Irmão, seja lá o dom que for, nós já vamos ler essa questão de dons aqui que o apóstolo Paulo traz. E eu começo a ser usado por Deus, e eu começo a achar que eu sou a causa, porque eu sou a pessoa, porque eu sou o profeta, sei lá o adjetivo que eu quero usar, porque eu sou o homem de Deus, porque eu estou em outro patamar do que outros irmãos, porque eu busco, porque eu oro, porque eu vou ao monte, então eu sou melhor, eu faço isso porque eu posso fazer, porque eu orei para me consagrar. Então se torna o eu e não o Espírito Santo. Se torna o que nós vemos muito por aí, irmãos, muito por aí. O estrelismo, sabe? O estrelismo entre idolatria, irmãos, como a gente vê irmãos idolatrando outro irmão, porque ele tem dom disso, dom daquilo, torna como se fosse um semideus na terra. Quando o irmão, ele é a mesma coisa que eu, que você. É claro, irmãos, que, como nós colocamos aqui, é uma ação bilateral. Tem que ter o desprendimento. Tem que ter a renúncia para a plenitude do Espírito Santo. Mas se eu não tomo cuidado de viver a ação do Espírito Santo, isso sobe para a minha cabeça. E aí eu deixo de lado o fruto do Espírito Santo, que tem que ser produzido em mim, num local que não tem visibilidade.
tem que ser produzido em mim onde ninguém vê, onde não há aplausos, onde não há púlpito, onde não há mídia social filmando, onde só quem vê é Deus, que é o meu interior, que é o seu interior. Ali, irmãos, é aí que vai o cerne principal do Espírito Santo de Deus. É ali que está o pontapé inicial para que tudo demais seja coerente dentro de uma base, de um equilíbrio da ação do Espírito Santo. O fruto do... Vamos ler lá, irmãos? Então, vamos entender... Exatamente, irmão Ronaldo. Vamos abrir lá em Gálatas 5, por favor. Nós já até lemos isso daqui em outras aulas. Vamos lá para Gálatas 5. Olha, eu quero começar... Não, irmão Ronaldo, aqui eu não quero começar do 22, tá? Eu quero começar antes. Porque o 22 ele já vai trazer de fato a ação do que o fruto... Não são os frutos, né? Mas o fruto, é um fruto só. Ele já vai trazer de fato, entrar aí nessa ação. Mas, irmão Ronaldo, lê para mim do 16 em diante, por gentileza. Por favor. Digo, porém, o seguinte: viva o Espírito, que vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Ó, ponto aí, espera um pouquinho. A minha versão diz assim, ó: digo, porém, andai pelo Espírito, e não haveis de cumprir a cobiça da carne. Irmãos, olha, só esse versículo aí. Só esse versículo aí dá para nós destrinchar, já usaria como base para nossa aula até aqui. Andais pelo Espírito. Olha, pode continuar, irmão Ronaldo, pode continuar. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne. Aleluia. Porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Aleluia. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Certo. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, rinchas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, inveja, bebedeiras, orgias, coisas semelhantes a esta. Declaro a vocês, como antes já os provi, o que os pratica tais coisas não herdarão o reino de Deus. Pausa aí, irmão Ronaldo. Pausa aí. Agora, vamos entender. Aqui, o apóstolo Paulo está colocando uma condição. Se nós não andamos segundo o Espírito Santo, a ação da carne que vai imperar em nós é tudo isso que o irmão Ronaldo acabou de ler. Perfeito? Pode ler antes de entrar no 22, Ronaldo. Pode ler. Pode ler sim. Enquanto o irmão Ronaldo vai procurar lá em Romanos 7, antes da gente entrar no 22, irmãos, aqui Paulo está colocando a condição de quem não vive segundo o Espírito Santo. E além do que ele fala para nós: olha, Felipe, se você não andar segundo a ação do Espírito Santo, a tua carne vai te engolir, você vai começar a aplicar essas questões aqui, prostituição, lascívia, conduta fora da palavra de Deus, e você não vai herdar o reino de Deus. É o que o apóstolo Paulo está falando. No versículo de número 17, irmãos, olha a riqueza disso aqui. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne. E estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Ou seja, para que não faça o que o Espírito Santo quer que seja feito. Então há essa divisão da carne, irmãos. E quando é carne, não é a pele humana, não. A carne é a natureza humana. A natureza caída, segundo o pecado, implementado lá desde lá do Éden. Pode falar, irmão. Romanos 7, 19 e 20. Aí vai entrar nessa parte. Aí ele fala assim: porque não faço o bem que eu quero,
mas o mal que eu quero, este faço. Mas se eu faço e não quero, já não sou eu que faço, e sim o pecado que habita em mim. Essa é a divisão do espírito junto com a carne. Eu entendo assim. Perfeito. Se eu estiver enganado, aqui depois a gente debate. Perfeitamente. Perfeitamente. Por que há essa condição? Eu não quero fazer. Tem lá o Espírito Santo, né, com o sininho, tá? Não faz, não cai. Mas eu só vou cometer o que eu não quero fazer, que seja o pecado, porque, irmãos, nós somos lavados com o sangue de Deus. Nós somos remidos, nós temos uma remissão. Nós temos um selo da salvação, que o próprio Espírito Santo se torna esse selo, né? O Espírito Santo é implementado em nós como uma condição de selo. Né? Não é que eu sou selado, começo a rodar com um peão, não é isso? O selo para a salvação. Então há alguém dentro de mim falando, você não pode fazer, mas eu acabo cometendo por quê? Conta do pecado que há em mim. Mas há uma condição de vencer essa condição, que é a ação do Espírito Santo. Porque eu só cometo o que eu não quero quando o Espírito Santo está faltando em mim. É claro, irmãos, que isso não exime nós de pecarmos. Nós não somos perfeitos, não somos Deus. Não somos semi-Deus. Olha, eu sou perfeito, não peco, não erro. Tenho o senso de justiça perfeito. Eu tenho a minha santidade perfeita. Eu não erro, não peco, não caio. Irmãos, isso não existe. Se isso existisse, a Bíblia não trazia toda ela homens de Deus que caíram em seus pecados. Que caíram várias vezes, se levantaram, caíram, se levantaram. Várias vezes a Bíblia esconderia essas questões. Não, você tem que ser perfeito. Essa perfeição nós temos que buscar, irmãos, a unhas e dentes, buscar de qualquer forma, mas entenda, irmãos, nós somos pecadores e nada que nós façamos vai fazer com que nós deixamos de ser pecadores. A Bíblia diz que aquele que fala que não é pecador já está pecando. Não é verdade? E muitas vezes, irmãos, nós vamos cometer algum pecado, mesmo sem querer fazer, mesmo sermos cheios do Espírito Santo, que é o que nós estamos entendendo aqui. Mas depois vem o arrependimento, Senhor, por que eu fiz isso? Agora é diferente, nós vivemos uma condição pecaminosa dentro de um senso, fora do senso de justiça que a Bíblia aplica. Sabe quando a Bíblia diz, bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça? Não é a justiça para que, olha, aquele que matou, que ele também seja preso, que matem ele, que ele seja levado à morte. Olha, a justiça sendo implementada no mundo como... Não é isso. A justiça é segundo a justiça de Deus, ou seja, lutarmos contra o pecado, vivermos o reino implementado de Deus, a justiça de Deus em nós, numa característica transformadora, do perdão, do amor, da graça de Deus. Esse é o senso que nós temos que ter como justiça, como homens e mulheres de Deus. Então, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. Irmãos, e se nós não temos a ação do Espírito Santo, quem vai nos proporcionar esse senso de justiça em Deus? Não é a minha justiça. É a justiça do próprio Deus, é o que Deus implementou como reino. A irmã Ivete quer falar, irmã? Você levantou a mão, perdão? Dois exemplos que eu vejo na Bíblia da ação do Espírito Santo com a permissão da pessoa é em Daniel e em Davi. Davi, homem cheio do Senhor, que ama, busca um coração segundo o Senhor. Na primeira vez que ele não foi buscar o Senhor, ele caiu. E um abismo foi trazendo outro, até que o Senhor pega e põe o profeta Natan para ir falar com ele. Isso. Aí ele é levado ao arrependimento que ele reconhece. Mas há uma consequência terrível para a família dele, para a casa dele. E Daniel é um rapaz que se determinou, em meio a um lugar que ele foi levado como cativo, ele se determinou a agradar a Deus, a ter comunhão com Deus, e ele se disciplinou a fazer a parte dele naquilo que ele sabia que Deus poderia fazer por ele. Perfeito. E o Senhor assim o honrou em todos os tempos. Perfeito. Passou em vários reinados, do Dário, do Nabucodonosor, do Ciro, integridade ao Senhor, e viveu o que só o profeta, o apóstolo João viveu, teve a revelação do final dos tempos. Exatamente, glória a Deus.
Agora, irmão Ronaldo, pode entrar no 22 aí, por gentileza. Pois não. Agora Gálatas, voltando para Gálatas 5, agora a gente leu até o 21, vamos entrar no 22. Mas diz aí, Ronaldo, mas o fruto do Espírito... Como é que eu perdi? Um minutinho. Não, por favor, o irmão Ronaldo tá procurando. É porque vai vindo, aí parece uma loucura na cabeça. Vai descendo o download do céu, né, Ronaldo? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, longanimidade, que ele também resume em amobilidade, benignidade, bondade, felicidade, Fidelidade. fidelidade. No meu é fidelidade? Fidelidade, desculpa. Mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Pode continuar. Leia até Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixamos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Olha isso. Olha, irmãos, é perfeito. É perfeito. Irmãos, e tá aqui. Tá aqui. Não precisa de teologia para entender isso aqui. Entendeu? Não precisa. Não precisa. É só a gente deixar viver isso aqui. É só viver isso aqui, irmãos. É só buscar essa santificação na palavra de Deus. Irmãos, é perfeito isso. Primeiro que Paulo, ele está falando, esse contexto aqui de Gálatas 5, ele está dando uma chicotada naqueles que querem viver segundo a lei, né? O cerne do negócio é, não, você não tem que se circuncidar, você não tem que viver segundo a lei já foi, serviu de aio, né, como o apóstolo Paulo gosta de dizer, serviu de aio como uma condição salvífica, mas agora a coisa mudou, né? O Paulo está falando, né? Agora a coisa mudou, agora é Jesus que morreu por nós, e se você não aceitar a graça e não tê-lo como seu suficiente salvador, você não vai ser salvo. Mudou a situação. É isso que Paulo está falando para os irmãos aqui. E ele está falando, olha, se você for viver segundo a carne, você vai querer viver segundo a lei. A questão aqui é viver segundo o Espírito Santo. Então há uma abrangência, claro, teológica grande aqui. Mas para nós, o que nos cabe, irmãos, é ver, a ação do Espírito Santo em nossa vida. Então o versículo de número 25 vai ver, se vivemos pelo Espírito, andamos também pelo Espírito. O versículo antes, o 23, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências, e como a versão do Ronaldo diz, com as suas vontades. Irmãos, olha a questão aqui que Paulo está colocando. Então, primeiro, nós temos que entender e pontuar duas coisas muito diferentes. Eu quero aqui colocar com os irmãos. Primeiro, essa ação do Espírito Santo aqui, ela tem que ser em nós como a base cerne do Espírito Santo em nossas vidas. Irmãos, entendam isso, aprendam isso com a palavra de Deus, não é só porque eu estou falando. A ação do Espírito Santo primordial em nossas vidas pessoais, em nosso relacionamento com Deus, em nossa conduta cristã, vivência cristã, intimidade com Deus, enfim, em nossa vida pessoal, a característica do Espírito Santo é essa aqui. Gálatas 5, 22. O fruto que vai ser gerado em nós, conforme eu disse, não é para ninguém ver, não é para eu mostrar, olha como eu sou bondoso, olha como eu não peco, olha como eu sou santo. Não, isso aqui vai mudar o eu. Isso aqui vai mudar o eu Felipe, o você, como pessoa. Vai trazer uma nova perspectiva de vida, irmão. Se nós andávamos, são polos totalmente diferentes. Um caminha para cá, para a esquerda, outro caminha para a direita. Então, se eu estava indo para um lado, seja esquerda ou seja direita, se eu estava indo para lá, com uma ação carnal, a partir do momento que eu encontro a Cristo, e o Espírito Santo acaba implementando o fruto em mim, aquilo vai gerando raiz, vai se tornando verdade em minha vida. Eu acabo tornando o caminho inverso, andando na contramão da multidão, do mundo, das minhas vontades. É o caminho inverso. Essa ação é individual, irmão.
É uma ação individual. E deixa eu te dizer uma coisa. A igreja de Deus não é capaz de fazer isso num ser humano. Como assim, Felipe? Irmãos, por mais que você implemente situações de correção, de amor, eu não estou falando aqui de ser leviano, estou falando usando o próprio amor de Deus. Por mais que você senta com uma pessoa, você começa a ajudá-la, você começa a ir junto na caminhada que nós devemos fazer, não estou falando que não deve ser feito. Por mais que você tente de qualquer forma mudar a vida dessa pessoa, você, eu, nós não mudamos. É só o Espírito Santo que pode fazer isso. O nosso papel, irmãos, que fique bem claro, é trazer essa questão. Olha, Ele pode. E como você deve fazer é isso, assim, assim, assado. Você tem que mudar a sua vida, deixar de fazer isso, aquilo. E ajudarmos uns aos outros na caminhada. Mas nós não mudamos ninguém. É o Espírito Santo quem muda. E quando isso é claro em nossas vidas, e óbvio, isso vai passar porque nós vamos aprender na aula que vem, se Deus assim nos permitir. Só para ficar aí um gostinho de quero mais. Mas, voltando aqui, irmãos, isso é uma ação individual. Entendendo que o Espírito Santo muda a minha conduta de vida, aí nós vamos entrar para a segunda parte, que também vem do Espírito Santo e é total dele. Irmão Ronaldo, você quer falar? Pode falar antes de eu entrar para a segunda parte. Você tinha acabado de falar, né, que seria, Gálatas 6, versículo 2, e depois a gente vai no 5. Olha certo. Que interessante isso que você acabou de falar. Olha que é bíblico que você acabou de falar. Pode falar, Ronaldo. Leve as cargas uns dos outros, e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Se lembra que Cristo amará a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo como a si mesmo. Cumprindo a lei que Cristo deixou. Olha o versículo 5. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Não tem como, né, Ronaldo? Oh, Jesus maravilhoso. Meu Deus. Mas a gente tem que se ajudar, irmãos. Né? Eu não estou falando aqui que nós não temos que se ajudar, irmão Ronaldo. Obrigado, irmão Ronaldo. Tá vendo porque é bom? A gente vai participando, a gente vai enriquecendo a aula. A gente tem que se ajudar. Mas para o Espírito Santo fazer, a pessoa tem que se ajudar, se ajudar. Espírito Santo de Jesus, olha, pega aí o Espírito Santo, olha, pode falar, irmão. Isaías 64, versículo 6, ele fala assim, todos nós somos como imundo, e todas as nossas injustiças são como trapo de imundícia. Aí só para finalizar o versículo. Todos nós murchamos como folha, e as nossas iniquidades nos arrastam como um vento. Exatamente. É o que o apóstolo Paulo diz, né? Tudo que eu faço não passa de panos de imundícia, né? Trapos de imundícia, né? Que coisa. Meu Jesus. Irmãos, essa é a humildade que o irmão Rafa ministrou na pregação dele no domingo passado. É domingo passado, né, Rafa, que você ministrou? A ação do Espírito Santo dentro de uma humildade ali que ele colocou acerca de João Batista. Irmãos, olha só, aquele homem, ele poderia ter tomado um lugar de exaltação e ter falado, não, vem, sou eu sou o cara. Né? Eu sou o cara. Mas o que o João Batista fez? Gente, eu não sou digno de amarrar a sandália dos pés dele. Oh, meu Deus do céu. Isso, irmãos, isso é a humildade, é a ação do Espírito Santo, mudança do caráter. Meu Deus do céu, gente. Mudança do caráter. E a ação, além da ação do item 1, que eu vou dividir em 2 itens, que é o que João Batista já estava experimentando de Deus, o caráter dele sendo transformado, uma vida, uma conduta com Deus ali, e não para mostrar para ninguém, irmãos. Tanto é que João Batista, se ele quisesse mostrar, ele não ia para o deserto, ficar sozinho lá. Ele teria entrado na cidade, vou aqui fazer a minha, sabe, o meu ministério. Não, ele foi para o deserto, irmão. Ele foi para o deserto. Fugiu e ao contrário, Deus levava as pessoas até lá o deserto com ele. É ao contrário, irmãos. É ao contrário. A gente faz, às vezes, tudo errado, irmãos. Enfim. Mas a ação do Espírito Santo de Deus é essa. Primeiro vem, toma o fruto, começa a mudar, e a gente vai experimentando esse fruto,
E aquilo vai trazendo em nós prazer. Prazer em estar sendo mudado. E não é um peso, sabe? Pô, Senhor, eu não estou pecando aqui, mas caramba, eu queria fazer isso. Sabe? Não é, tipo, é espontâneo. Olha, eu vou perdoar o meu irmão porque eu tenho vontade de perdoar o meu irmão. Eu tenho vontade de amá-lo. O irmão falou mal de mim, fez isso, fez aquilo, mas eu vou perdoar porque isso está em mim, isso queima em mim. Irmão, receba o perdão em nome de Jesus. Sabe aquilo que vem genuíno, irmão? Não é porque o pastor pregou. Você tem que liberar perdão, irmão, senão você não vai entrar no céu. Aí aquilo fica no nosso consciente pesado. Eu não vou entrar no céu, preciso liberar perdão. Ah, mas esse infeliz, esse enviado de Satanás, que se levanta contra a minha vida, esse infeliz que faz tudo errado e diz que ser crente, isso aqui. Sabe, irmãos, não tem esse peso em nós, quando nós deixamos esse fruto aqui se manifestar em nossa vida. Não tem, irmão, peso nenhum. Não é algo forçado em nós que eu tenho que fazer porque eu sou obrigado, mas é natural. Essa mudança vem, ela muda os paradigmas da nossa vida. Muda os paradigmas mas totalmente, irmãos, totalmente. A gente passa a ser outra pessoa. E não é para mostrar que eu sou outra pessoa. Não é para ser fariseu que, olha, eu estou jejuando aqui, vou fazer cara de dor. Vou colocar roupa de pano de saco, vou deixar meu cabelo bagunçado. Vou rolar na terra lá para mostrar que eu estou sujo, jejuando. Não é isso. Não é isso, é uma contrição que vem. Senhor, eu faço porque eu te amo. Eu quero fazer porque eu te amo. E isso queima dentro de mim, eu tenho que fazer isso. Aí entra também essa questão da explosão do Espírito Santo, que essa explosão em nós explode para um negócio que muda as nossas vidas e a gente começa a influenciar o mundo naturalmente. Primeiro ponto está aí. Segundo ponto, irmão, a gente poderia usar vários outros termos e a gente fazer, mas enfim, para não deixar para a próxima aula, para não ficar picado, vou tentar finalizar aqui. Segunda ação, já vou terminar. 1 Coríntios 12, por favor, abram lá comigo. Primeira carta de Paulo aos irmãos de Corinto, capítulo 12, versículo de número 7. Tá bom, eu já tô terminando, tá, irmãos? Então, eu vou ler aqui, irmãos, a minha versão diz assim, 1 Coríntios 12, a partir do versículo de número 7. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito para proveito comum. Irmãos, olha aí, proveito comum é dado para um bem comum. Primeiro, Gálatas 5, como nós damos como base, 22, o fruto que muda eu. Agora entra a ação do Espírito Santo de Deus para um bem comum, certo? Agora vem a segunda parte que nós estamos entendendo o Espírito Santo. Presta bem atenção nisso, gente. Porque pelo Espírito Santo é dada a palavra da sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. É claro que as versões podem variar aí um pouquinho, né? A outro, pelo mesmo Espírito, a fé. A outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. A outro, a operação de milagres. A outro, a profecia. A outro, o dom de discernir espíritos. A outro, a variedade de línguas. A outros, a interpretação de línguas. Mas um só é o mesmo Espírito e opera todas essas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. A gente poderia continuar, mas eu vou parar aqui, nesse versículo, para a gente dar tempo de eu finalizar aqui a compreensão. Irmãos, entendam bem uma coisa. Tudo isso daqui é dado, não é para eu mostrar que eu sou cheio do Espírito Santo. Entendam bem, irmãos, isso aqui precisa ser dado, isso aqui do Espírito Santo precisa ser manifestado para um bem comum da igreja, da comunidade de fé, para todos serem abençoados no Espírito Santo.
E isso aqui, irmão, só ocorre se a primeira parte for concluída. Essa plenitude aqui, dessa distribuição desses dons, ele não é, irmãos, como que eu posso dizer, uma promoção espiritual. Isso aqui não é dado para uma pessoa para promovê-lo como outro patamar, para promovê-lo como outro estágio. Não é. Isso aqui não é dado para um bem próprio, meu. Eu tenho esse dom, olha como eu sou extraordinário. Não é, irmãos, isso aqui é para um bem comum. E quando a gente entende essas fases, esses modos operantes do Espírito Santo, isso muda a nossa perspectiva como cristão dentro de um contexto religioso e dentro da nossa vida com Deus. Irmãos, isso daqui não é mais importante do que a primeira parte, e nem a segunda parte mais importante do que a segunda. Tem que ter um equilíbrio, entende isso? Tem que ter um equilíbrio. Se eu não tiver a característica do fruto de Deus mudando o meu ser pessoal, para que vai servir a segunda parte com os dons? Se o apóstolo Paulo disse na outra aula que nós aprendemos, que o irmão Rafa bem relembrou também, 1 Coríntios 13, mesmo que eu faça tudo isso, mas se não tiver o amor em mim, de nada vai servir. Eu posso ganhar o mundo inteiro, irmãos, e isso aqui a gente às vezes aplica no sentido de bens materiais, de conquistas terrenas, mas eu posso ganhar, se for, mesmo que seja possível, ganhar todos esses dons, operar maravilhas e perder a minha alma. Lembra que Jesus disse, olha, muitos naquele dia em meu nome disse, mas Senhor, eu curei, eu profetizei, eu fiz isso, eu ensinei a palavra e fiz maravilhas em teu nome, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Para que adianta tudo isso aqui se não tem a primeira ação que vai nos levar para o céu, irmão? E muitos usam isso daqui para mostrar que é homem de Deus, para mostrar que a conduta tem que ser essa, porque eu preciso mostrar ao próximo, porque a religião me obriga a ser assim. A religião me obriga a mostrar que eu sou perfeito, que eu sou homem de Deus e que nada pode me abalar. Só que a verdadeira religião que nós aprendemos aqui também, que o irmão Tiago disse, é o amor, é cuidar do órfão, das viúvas. Isso daqui, irmãos, é uma ação de Deus para que todos sejam abençoados, e tem que ter. Irmão, nós temos que buscar isso. E aqui eu estou falando aqui, não, nós estamos numa live, né? Não somente abrangendo para todos, mas aqui nossa comunidade de fé. Senhor, nós precisamos disso aqui. Precisamos de um irmãozinho ser levantado de Deus para curar, que quando alguém entrar aqui doente, irmãos, eu estou numa condição, vão pôr a mão sobre o enfermo, ele vai ser curado. Irmãos, eu acredito nessas coisas. Eu acredito nisso, e tem que ter isso, irmão. Tem que ter, que Deus levante um irmão com dom de cura, que Deus levante o outro com dom da palavra, para que quando descer a palavra, rasgar a nossa alma, para que o outro tenha dom de interpretação de línguas. Quando alguém começar a falar em línguas, se for algo da parte do Senhor, já levantar, começar a interpretar, olha isso, e toda a igreja ser edificada. Irmãos, tem que ter isso, nós temos que buscar isso, de fato. Mas entendermos, irmãos, que a primeira parte precisa começar não na igreja, mas em nosso pessoal, em nossa casa, onde nós estivermos. Senhor, eu preciso viver isso, aleluia. Eu preciso ser transformado, quebrado, esmiuçado. Eu preciso, Jesus, eu preciso disso. Isso tem que arder em mim, para que os demais, a segunda parte seja plena. Para que quando o Senhor me enviar na casa de um irmão, eu impor a mão sobre ele, ele vai ser curado, Jesus. E os sinais seguindo, irmão Gilmar, aos que crerem. Irmãos, uma igreja fria tem ausência do Espírito Santo. E não, aleluia, e não é do rodopio, irmão. Desculpa. Eu não estou falando que se é o rodopio não é de Deus, eu não vou entrar nessa questão. Mas a igreja de Deus não precisa, irmãos, de só corinho de fogo para a gente ficar pulando e tal, e ter só a segunda parte. A igreja de Deus precisa ter a plenitude do Espírito Santo para ter todas as partes. Para que eu, Felipe, seja quebrantado
capacitado pelo Espírito Santo de Deus e que eu viva fora disso aqui, ó, púlpito, fora disso aqui, microfone, para que eu viva uma intensidade com Deus pessoal que ninguém precisa saber. Ninguém precisa saber. Mas que eu preciso viver para que outros sejam alcançados. Para que eu possa ter algum desses dons, irmãos, para abençoar a sua vida. Para que você viva isso e tenha alguns, ou quem sabe a todos, para abençoar a minha vida. Mas que isso, irmão, seja um bem comum. Não seja para o seu bel prazer, para o seu ego, porque eu sou, porque eu tenho. Irmãos, eu já vi, eu já conversei com uma pessoa, e a pessoa me disse, olha, eu sou outro patamar. Eu estou em outro patamar, irmão, Deus me deu o dom assim, agora é porque eu busco, é porque... Irmãos, isso é muito triste. É muito triste isso, irmãos, sabe, é muito triste. Porque nós acabamos de ler que isso daqui não é para mim. Não, irmão, quando eu digo que não é para mim, não é para minha glória. Vou ler de novo o 7. Aprendam isso, irmãos. Aprendam isso, o 7. A cada um, o 7 eu digo, 1 Coríntios 12, 7, eu já vou encerrar. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito para proveito comum. Irmão, se você tem, é para a glória de Deus. É para a glória de Deus. Se você vive uma condição de justiça, né, como a gente diz, bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, uma justiça divina, não é justiça terrena, e o seu senso de justiça é tão aguçado que vive com a ação do Espírito Santo e você consegue ter a característica do fruto manifestando em você. Não se ache melhor do que o outro, porque se você se achar melhor, já começou que você não tem todos. Porque o que vai manifestar em você é a compaixão. Deus, eu estou conseguindo. Aquele irmão não está. Aquele irmão não está. O que eu posso fazer por ele? Se eu não posso fazer nada, pelo menos uma oração. E se eu entendo que caiba ali um jejum para me mortificar, para que a minha oração chegue, Senhor, eu vou jejuar por mim, para que esse irmão seja alcançado em nome de Jesus. Mas muitos irmãos não. Vai entrar na aula que a gente vai ter... Eu acho que domingo que vem não, que talvez eu vou estar ausente por uma cirurgia na cachorrinha. Mas na próxima aula, a ação que Deus vai gerar em mim vai ser produzir amor para que eu tenha compaixão em outras vidas. Irmãos, isso é a ação do Espírito Santo. Então essa frieza que nos traz, que nós estamos tendo aqui, que é o 8º item, né? Uma igreja fria, tem ausência do Espírito Santo. Irmãos, não pense somente, a ausência do Espírito Santo é a manifestação do poder, a gente, sabe, não é só isso, não é o estereótipo, porque faz parte a ação do Espírito Santo como poder, tá? Faz parte, mas não é só isso, tem que haver mudança, tem que haver contrição, irmãos, e quando tiver tudo isso, tudo linkadinho, sabe, tudo fluindo harmonicamente, irmãos, não tem como Jesus não fazer o Espírito Santo não fazer a segunda parte. Os irmãos conseguiram compreender, irmãos? Irmãos, que em nome de Jesus... irmãos, que em nome de Jesus, a frieza, se vier nas nossas vidas, se estiver nas nossas vidas, seja desfeita em nome de Jesus e que a ação espiritual esteja em nós, irmãos, para a glória de Jesus, tá bom? Eu termino aqui a minha aula de hoje, agradeço os irmãos, obrigado pela participação, obrigado pela presença de todos os irmãos. Se alguém tiver alguma dúvida, não deu tempo de terminar, a gente conversa aí, tá bom? A irmã Gilmara vai fazer as apresentações das salas. Passa a palavra para ela. Deus abençoe. Paz do Senhor, igreja. Sementinhas. O texto áureo dele se encontra em Gênesis 25, 23. A Maria Eduarda vai ser a representante. Eles estudaram hoje sobre Esaú e Jacó. Disse-lhe o Senhor, 2 nações estão em seu ventre, já desde as suas entranhas.
Dois povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Gênesis 25, 23. Nova geração, o texto deles está em Salmo, capítulo 23, de número 5, e todos representam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Salmos 23, versículo 5.